Boa noite, começa agora Bastidores da Política e hoje, olha, análise do que aconteceu nesta eleição, nesse final de semana, o que ocorreu nos bastidores da política do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa Pindamonhangaba, né? Então o doutor Julialto veio aqui para estar fazendo uma análise, né, para a gente estar conversando sobre as probabilidades futuras, os erros dos candidatos nesta eleição e daí por diante. Boa noite, doutor Julialto. Ô Zé, boa noite para o Michel aí, nosso diretor, os telespectadores aí que acompanham o programa. Muita gente, Zé, falou, olha, você sumiu lá do programa e tudo, você emagreceu. Eu falei, tô correndo atrás do tempo, né? Mas estamos aí à disposição, né, Zé? Vamos bater esse papo aqui sobre as eleições no último domingo. O senhor é sempre bem-vindo aqui, né, doutor? Doutor, eu quero primeiramente agradecer os nossos internautas, que eu vou falar para o senhor, viu, só nos dá alegria. A razão desse programa são os nossos internautas, são os nossos amigos que estão prestigiando e olha, neste período de eleição, mas deu uma alavancada na audiência que fico feliz, porque quanto mais pessoas entram, mais pessoas são esclarecidas de tudo que rola na política da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, né? Principalmente agora que começa já o desenho para a eleição de 2024, onde o povo da nossa cidade tem que ter o maior interesse e colocar vereadores com competência, com capacidade lá na Câmara Municipal, diferente dessa que está hoje, que, olha, eu achava a anterior ruim, mas esta, para ficar ruim, tem que melhorar muito. Né, doutor Juliano? Ô Zé, o ano passado, praticamente inteiro, eu participei aqui do programa e a gente sempre vinha pontuando, né? Essa legislatura é a pior legislatura que Pinda já teve. E aí os vereadores ficam bravos, né? Até porque, lógico que com raras exceções, um ou outro até faz um trabalho um pouco melhor do que os demais. Porém, um conjunto todo, né, a legislatura como um todo, ela está totalmente entregue para o executivo, né? O prefeito faz o que quer na cidade e os vereadores não fiscalizam, né? Essa é a grande verdade. Se o vereador exercesse de fato o papel do vereador, muita coisa em Pinda tinha sido diferente. Você pega, por exemplo, eu vim acompanhando o programa aqui, e você já falava, o prefeito apoiou 2 candidatos a deputado que diziam, né, soltou várias revistas, o prefeito fez uma convocação para todos os comissionados para que participassem efetivamente da campanha pedindo voto. Então você vê fotografias em redes sociais de comissionados usando um colete, né, do governador pedindo voto para os 2 deputados. A custa do que isso aconteceu, né, Zé? De graça não foi, né? De graça nunca é o trabalho, né? Essa é a grande verdade. Sempre tem um interesse. Dizer que os deputados ajudaram, quantos outros deputados também não ajudaram? E a prefeitura não fez, né? O prefeito não fez nenhum convite, nenhuma divulgação nesse sentido. Elegeu os 2 candidatos que já são da base dele desde a primeira eleição, que já o ajudaram, fez uma divulgação maciça, né? Nossa, pela cidade inteira, distribuindo revista, material de campanha, fazendo publicação em rede social, fazendo encontro de liderança. E a criançada passando fome. A criançada passando fome, tendo problema na merenda, por exemplo, né? A gente tendo outros problemas no município, que aí você vê o prefeito, vice-prefeito, os demais comissionados fazendo uma campanha. Aí esses deputados, lógico, foram reeleitos, estavam no partido, né, são do partido do atual presidente da República, que fez uma das maiores bancadas no Congresso, né, e na Assembleia Legislativa também, no Estado, juntamente com o PT, que tem candidatura própria de presidente da República, o que já é natural, né? Quando você tem uma eleição municipal, você vê que a Câmara Municipal, às vezes, acaba sendo formada, em sua grande maioria, pelos candidatos a prefeito, pelos candidatos a vereadores que têm candidato a prefeito do mesmo partido. E assim acontece também com os deputados. Então, você vê essa eleição polarizada entre o ex-presidente Lula e entre o Bolsonaro,
e você vê que as maiores bancadas foi justamente do partido dos dois, né? E a exemplo disso, por exemplo, o PSDB, que acabou saindo enfraquecido nessas eleições. Perdeu várias cadeiras no Congresso Nacional e perdeu também cadeira na Assembleia Legislativa, né? Não conseguiu alcançar o número de cadeiras que já imaginava que fosse alcançado se tivesse um candidato a presidente da República de peso, né? Que viesse um candidato, um bom nome. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Polarizou muito a disputa presidencial, né? E aí seguiu o rumo. Mas no nosso município, eu, pelo menos, já acompanho a política há alguns anos, eu nunca vi um prefeito fazer uma campanha da forma como foi feita. Inclusive, no meu ponto de vista, utilizando a máquina pública, Sim. o que é errado, né? Inclusive, o candidato ao governo do estado, Tarcísio, moveu uma ação em Caçapava contra o candidato Rodrigo Garcia, porque teve um secretário, se não me engano foi o secretário da Cultura, que foi em Caçapava num evento e fez um palanque eleitoral ali falando sobre a importância da continuidade do Rodrigo Garcia no governo do estado de São Paulo. Isso foi alvo de uma ação eleitoral contra o candidato Rodrigo Garcia. E eu vejo que é a mesma situação que ocorreu em Pindamonhangaba, né? Você pega a visita que o governador fez na nossa cidade, no meio do expediente, durante a semana, no mercado municipal, você verificar as fotos e os vídeos das redes sociais e ver todos os comissionados, a prefeitura fechou. Ficou fechada ou ficou só os funcionários lá. Ao invés de trabalhar para a população de Pindamonhangaba, qual paga ela, foi trabalhar, fazer campanha para o governo do estado. Não é só isso, tem muito mais coisa, vai muito mais além, né? Então, realmente é complicado. Mas o candidato a governador tomou fumo. Mas são tudo traíra, daqui a pouco está abraçado com o outro candidato que está aí na frente, né? Já está, né? Já está. Já anunciou. Já anunciou? Já anunciou hoje, já anunciou já. Eu estou falando. Hoje já anunciou, o Rodrigo Garcia declarou apoio ao candidato Tarcísio no governo do estado e já estava junto com o presidente da República prestando apoio também para o presidente da República. Já anunciou. Já. Isso é bom. É bom para estar separando, né? Então, são coisas que aconteceram nos bastidores da nossa política da eleição. E que tenha certeza que 2024 não vai ser diferente também. Uma campanha aí bastante polarizada. Acredito que eu, pelo andar da carruagem, vejo que já tem 2 chapas formadas, né? E vai aparecer mais candidatos, mas deve dar uma polarizada forte aí. Deve ser o candidato de Israel contra o Vitão. O Zé, assim, eu acredito até, porque o Israel vem de uma escola que é o próprio Vito, né? O Israel aprendeu a fazer política se espelhando basicamente no Vito. Primeira eleição disputada pelo Israel ao cargo de vereador foi em 2008 pelo PSDB, né? Ele foi vereador pelo PSDB. Depois, a princípio, ele teria rompido as relações ali com o PSDB, foi para o PV anunciando que seria candidato a prefeito, né? Por questões que a gente não sabe realmente, acabou aceitando ser vice do Vito, foi vice do Vito. Logo no começo do mandato do Vito, ele assumiu a Secretaria de Saúde, acabou saindo da Secretaria de Saúde alegando que não tinha autonomia para trabalhar, foi trabalhar na cidade vizinha, né, foi trabalhar em Aparecida, continuou recebendo como vice-prefeito, só que não fazia nenhum trabalho político no nosso município. Foi alvo de várias reclamações da população, de que ficava operando em outra cidade e aqui estava abandonado e recebia como vice-prefeito, o que não é nada ilegal, mas a princípio seria algo imoral, né? Você está recebendo. Bem fez o João Bosco Nogueira que abriu a mão. Que quando
desentendeu com o João Ribeiro, entendia que não tinha mais espaço dentro da prefeitura, denunciava algumas possíveis irregularidades e não era recebida a sua reclamação. O que ele fez? Renunciou ao cargo e deixou de receber. Inclusive, mandar um abraço para ele, sempre acompanha seu programa, Zé. Ele sempre tá ligadinho. Ele, o Tisco, os ex-prefeitos. Encontrei o João Bosco no dia da eleição, em frente ao Instituto, ali a gente bateu um bom papo, ele inclusive falou sobre isso, né, da postura do homem, do político sério. Né? Falou assim, muita falta faz o seu pai, Delvair, se tivesse fosse vereador, teria uma postura totalmente diferente dos que aí estão. Né? E você falou em Chesco, hoje é aniversário do Chesco. Mandar parabéns também para ele. Dia de São Francisco. Quem tem animal aí, vai lá, leva na igreja para rezar, para benzer. O padre jogar uma água benta no bichinho. E trate bem os animais. Né? Tem gente que trata o cachorro na bica, não pode, né? Se não quer um cachorro, não leva para casa. Com certeza. Tem que tratar bem. Animal, infelizmente, depende de nós humanos para tudo, né? Então, meus amigos, trate bem seus animais nesse dia. Se lembre muito bem desse dia. 3 ou 4? 4 de outubro, dia de São Francisco. Dia da natureza também. Mas é isso. Eu acho assim, você comentou que as eleições agora para 2024 começam a ficar ainda mais claras, né? Porque todo mundo fala, para chegar em 24 tem que passar por 22, né? 22, alguns candidatos saíram aí, colocando seus nomes para dar uma avaliada, como é que eu estou, se eu estou bem, se eu conseguir um número tal de voto, eu saio candidato a prefeito, se eu conseguir menos, sou um vice, menos ainda, eu vou para vereador. Então começa o desenho, nós vamos estar falando dos números agora, daqui a pouco, né? O senhor poderia começar a falar do vereador mais votado na nossa Pindamonhangaba. Vamos lá. Ô Zé, eu peguei aqui a eleição especificamente de Pindamonhangaba. Né? Então, vamos falar dos votos que os candidatos tiveram no nosso município. Né? Para candidato a deputado estadual, concorri aqui alguns pindamonhangabenses, né? Algumas pessoas de Pinda concorriam às eleições. E aí, antes até... Acho que foram 8, né, candidatos, né? Eu não me recordo... Eu acredito que foram 8 candidatos. Eu não lembro o total. Mas assim, até um pouco antes de falar dele, eu queria dizer para você o seguinte. Algumas pessoas me questionaram o porquê que eu manifestava apoio à candidatura do Ortiz Júnior, ex-prefeito de Taubaté, e para o deputado Samuel Moreira, né, do PSDB. Até falaram assim, mas por que você não apoia alguém que seja de Pinda? A gente, quando participa da política e conversa muito sobre política, a gente começa a analisar as questões, porque política é matemática também. Né? Se você não tiver voto, você não consegue ser eleito. E eu não via no cenário atual possibilidade alguma de alguém de Pinda ser eleito, que é o que aconteceu, né? E eu imaginava, a nossa região ela é carente de representatividade, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados. Que eu me recorde, eu acho que o último deputado federal que nós tivemos aqui na região foi o próprio Marcelo Ortiz, que eu acho que não é parente do Bernardo Ortiz, mas que é advogado, que é de Guará-Lorena, que é advogado. Foi o último deputado federal que eu me recordo que era da nossa região. E aí a gente começa a ver esses deputados forasteiros que vêm de fora, pede voto, manda emenda, sem nenhuma, né, sem nenhuma, como é que eu vou falar? Sem nenhum compromisso específico. Ele manda emenda, elege um líder local aqui, né, líder político, e fala, vou mandar a emenda, vou dizer que foi seu pedido, você trabalha como candidato a vereador e tal. E essa é a sistemática que a gente vê nos bastidores, né, da política que a gente conhece. E aí eu imaginei, o Ortiz Júnior foi prefeito 2 vezes de Taubaté, já sai de Taubaté com, 30, 40 mil votos, porque a última eleição dele para prefeito ele teve 65 mil. Teria grande chance. Né? Teria grande chance. E aqui do lado, né? E aqui do lado. De casa e atualmente ele era subsecretário de Desenvolvimento Regional e atendeu todo o Vale do Paraíba com mais de 530 milhões. É muito dinheiro.
Lógico que não é dinheiro dele, é dinheiro do Estado, mas é o Mas- que ele viabilizava através Mas viabilizou para que o Vale pudesse estar de recebendo desenvolver. este dinheiro para aplicar na melhoria das cidades do Vale. Exatamente. Então, assim, foi o meu ponto de partida em entender que Ortiz seria um bom deputado e que teria chance de ser eleito. Tanto que, Zé, na apuração, faltou para ele 43 votos para ele alcançar uma cadeira. O PSDB acreditava que poderia fazer de 15 a 20 cadeiras, estava fazendo até, sei lá, até o final da apuração 8 cadeiras, ele estava na primeira suplência. No final da apuração, ele perdeu a primeira suplência e passou para a segunda. Isso o PSDB fazendo 8 cadeiras. Na redistribuição das cadeiras, o PSDB ganhou mais uma. E é uma deputada que foi reeleita e que teve 42 votos a mais que o Ortiz Júnior. Então, quer dizer, com 43 votos, ele teria um voto a mais do que ela e ocuparia a 9ª cadeira do PSDB. Então, assim, a gente perdeu a chance de ter um deputado na nossa região. A gente poderia ter um deputado na nossa região. Perdemos essa chance porque nenhum foi eleito. E o deputado Samuel Moreira já ajudou muito Pinda, tanto que na reunião que ele fez aqui em Pinda, que eu fui convidado a participar, estavam presentes lá o Chesco, ex-prefeito, e o João Ribeiro, ex-prefeito, que na gestão deles o Samuel Moreira ajudou bastante. Então, olha, é um deputado que tem chance de ser reeleito, infelizmente não foi. Está sempre por aqui, né? Para ele faltou, mas ele sempre teve compromisso com a nossa cidade. Então, Faltou muito para ele? Faltou, acho que ele ficou na 3ª ou 4ª suplência. É difícil. O PSDB fez só 3. O primeiro suplente foi o Eduardo Cury. E para o Cury faltou coisa de 6 mil votos, uma diferença grande. É o enfraquecimento do PSDB que já vem de vários governos, né, desgastantes. E aí o último com o Dória acabou de vez o PSDB, o Geraldo Alckmin saiu, um racha enorme dentro do PSDB e tal. Foi a pá de cal ali. Acredito que a salvação do PSDB talvez ou seja um nome muito forte para que tome a liderança do partido, ou fazer uma fusão com algum outro partido e mudar a sigla, né? E aí poderia sobreviver. Mas enfim, eu acho que, se não me engano, só um deputado da nossa região, que eu acho que é de São José dos Campos, que me falaram hoje, acho que o Dr. Elton, alguma coisa assim, não conheço, não sei nem qual partido que é, mas se não me engano seria só ele, deputado da nossa região. Nem o deputado do Vale do Paraíba, 2 milhões e 200 mil votos, um deputado estadual ainda. Mas aí você pega o PL, por exemplo, a votação da Letícia Guiar aqui, por exemplo, ela é de São José, inclusive, ela é de São José, então é da nossa região. Porém, nunca fez um trabalho efetivo na nossa cidade. Foi reeleito. Tá. Então nós temos dois candidatos. E ela está no PP. Mas voltando aqui para o pessoal de Pinda, né? Deputado estadual Erivelton Vela. Quantos mil votos? 13.280. Pouco, né? Quase bateu o número dele, né? O número dele era 13.321. Faltou pouquinho para ele chegar exatamente no número dele. 13.280. Foi pouco. Ele sai como o mais votado para deputado estadual, mas se a gente olhar para 2024, eu acredito que é uma parcela muito pequena para disputar a prefeitura. Sai enfraquecido. O Vela, lógico, esperava primeiramente conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa. Mas ficou longe. Ficou longe. E outra meta dele seria uma boa, se não atingisse uma vaga na Assembleia, uma boa votação para estar disputando aí a prefeitura 2024. Mas com esse resultado, é um bom vice. Para você ter uma ideia, o PT fez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 deputados na Assembleia Legislativa. O Simão Pedro foi o último deputado eleito com 59.785 votos. Somando a votação de fora do Vela, ele teve 18 mil. Para chegar em 59, você entendeu? Faltou muito. 40 mil votos. Você entendeu? Faltou muito voto. Ele teria que ter 3 vezes mais do que ele teve. Então, assim, é uma votação difícil. E é o que você falou. Para vice é um bom nome.
E é claro, eu acho que o Vela deve estar dependendo da decisão que vai acontecer no segundo turno. Porque, por exemplo, se o Lula for eleito, o Vela tem uma postura muito boa no município porque vai ter o apoio do governo federal, né? É o meu ponto de vista. Se o Haddad for eleito, ele tem apoio do governo estadual. Então, acho que tudo depende para o Vela do segundo turno. Até porque o histórico de Pinda, por exemplo, não é um eleitorado do campo progressista, Não de é. esquerda. Conservador. É muito Nossa conservador. cidade conservadora. Então, Nós tivemos poucos vereadores pelo PT. No auge do PT, a gente teve Esaú, teve Juraci, Cazé, Felipe César. Nós não tivemos muitos vereadores pelo PT. Né? Essa é a grande verdade. Não. O Vela foi eleito mais votado vereador, mas a campanha que o Vela fez, ô Zé, campanha de prefeito. Sim, é por isso que eu estou falando. O Vela saiu enfraquecido nessa eleição, pensando em 24 para prefeito. Foi um bom resultado, 13 mil votos? Foi. Voto é difícil, não é fácil você estar conquistando voto. Mas o objetivo dele seria atingir um número muito maior para cacifá-lo para disputa como prefeito. Claro. Agora, como pelo resultado, eu, na minha visão, e acredito que na visão da maioria, é um bom vice. E já vou cantar a bola. Vai ser vice do Vitor. Existe uma grande ligação entre eles ali, né? O Vela sempre andou junto com o Vitor e o Vitor tem um bom relacionamento com o Vela. Inclusive, o PT lá atrás, se não me engano, em determinado momento ofereceu o vice para o Vitor, né? Teria essa negociação e tal, que acabou depois, inclusive com o Torino também, que depois acabou não vingando, né? Agora, o outro candidato seria contra o Vitor, o Ricardo Perino, e segundo os informes que chegam, diz que é o Nilson da subprefeitura. Ô Zé, se a gente olhar as redes sociais, por exemplo, do Nilson, ele segue o mesmo padrão do Israel e segue o mesmo padrão do Ricardo Perino. Acredito eu. Um gambá cheira o outro, né? Um gambá cheira o outro, né? Então, acredito até que venha de repente da mesma agência lá de propaganda que façam para eles, para a prefeitura, não sei. Né? Caberia a investigação dos vereadores aí, porque tem uma assinatura digital, né? Quando você olha alguma coisa, você fala, opa, eu acho que isso aqui tá parecendo. Nosso programa não tá igual deles, não. Não tá. Então, assim, existe ali alguma assinatura digital, teria que ir mais a fundo. Mas o Nilson tem feito um bom trabalho de mídias, inclusive, assim, revelando um possível candidato, talvez até prefeito, Zé. Já tem gente falando aí pelas ruas que o Israel lançaria de 2 a 3 candidatos. Mas não tem 30 votos lá em Moreira, eu tenho andado em Moreira, viu? Pelo amor de Deus. O Nilson não tem 30 votos em Moreira, cara. Se o Israel fizer isso, tá internar ele sem camisa de força. Pode levar direto pro bairro. Nem Gardenal dá pro doutor Israel. Colocar o Nilson tá de brincadeira, né? Se brincar com o povo da cidade. Se em Moreira a turma detesta o cara, pô. Aí fica complicado. Mas às vezes o cara não tem voto em Moreira, mas tem voto aqui, tira voto de outro. É igual o Bolsonaro, né? Não ganhou aqui, mas ganhou na Nova Zelândia. Acho que vai ser o Nilson tá igual o Bolsonaro. Ô Zé, e às vezes, a gente sabe disso, né? Às vezes o candidato, ele sai candidato não para ganhar, mas para atrapalhar o outro. Sim, né? Com certeza, né? Ao invés de estratégica política, às vezes num debate... para eu não te ofender, eu chamo outra pessoa e vai falar o que eu gostaria de dizer. Sim, você sai de bom samaritano. Você chama o Padre Kelmo, por exemplo, aí, que vai causar no debate, né? De repente, é uma estratégia que vai ser utilizada. Aí você vê, o Vela teve mais voto, por exemplo, que o André do Prado, que contou com o apoio dos comissionados, da máquina pública, né? O André do Prado e o Marcelo Vinho não era para sair com 1.600 votos. Era para estar saindo com 30 mil votos aqui de Pinda pelo uso da máquina pública, pela quantidade de pessoas que foram obrigadas a estar trabalhando para ele, que eles estão já desde... Quando virou a eleição, eles já saíram buscando lideranças para estar trazendo
para fazer a campanha do Prado e do Marcelino, né? Então... Você pega o próprio projeto, né, Zé? Que o Israel mandou no final do ano passado, aumentando os cargos, mais de 100 e tantos cargos. Era para trazer gente para trabalhar com o Marcelino. Você pegava comissionado que falava que foi obrigado a adesivar o carro, porque senão ia perder o comissionamento. Então, assim, tá cheio. O trabalho foi forte, entendeu? Foi forte. É a mesma coisa que fala assim, aí você vai no Parque da Cidade, você vai no museu e fala, o voluntário está trabalhando lá no final de semana. Mas claro, se ele não for, ele perde o comissionamento, Zé. Lógico. Se o cara, ele não é voluntário, ele está obrigado ali para trabalhar ali, para falar que a prefeitura está trabalhando, né? Não tem... E aí, é lógico que, ainda falando sobre o Vela, na minha opinião, é uma grande vitória, ele saiu mais votado. Sim. Porque a perspectiva não era essa. Mais uma vez, na segunda eleição que ele saiu mais votado. Exatamente. Só que quando você vai comparar com outras situações, aí você falou, comparando com 2024, não foi uma votação tão expressiva assim. Mas se comparar, por exemplo, com o André do Prado, foi excelente. Muito pelo bom. Trabalho que fez. Muito bom. E o Vela conhece de rua, conhece de, né? Tinha comitê. Mas isso demonstra que politicamente o Vela é muito mais forte que o Ricardo Fiorino. Zé. Se você medir a quantidade de gente que trabalhou para o Vela, a quantidade de gente que trabalhou porque o Ricardo Fiorino foi o grande comandante dessa campanha aí, até porque o senhor sabe muito bem, a prefeitura hoje, ele é o supersecretário, ele quer coordenar tudo, ele quer abraçar o mundo. Então, ele abraçou, ele chamou, ele negociou com todas as lideranças que trabalhavam com o André do Prado e Marcelino. Entendeu? Até às vezes o pessoal ficava reclamando, não veio o meu, entendeu? Mas eu vou te falar com o Fiorino, entendeu? O Ricardo Fiorino mostra que, em relação ao Vela, ele sai enfraquecido dessa eleição. Eu acho que de fato sai um pouco, porém o cara não ser testado na urna é difícil, porque não era o Ricardo, né? Mas agora eu acho que se fosse pro pau mesmo, vai lá pra urna e tal... Acho que a votação... Ele não teve coragem, Ricardo Fiorino não teve coragem, porque quando acabou a eleição de prefeito, aí ele já saiu falando para todo mundo que ele seria o candidato a deputado. Aí fizeram a pesquisa, né, o prefeito mandou fazer a pesquisa, fez a pesquisa, aí deu 4% só pro Ricardo Fiorino. Aí, sai fora, filho, você vai tomar uma cacetada que não é fácil. Vai trabalhar. Aí ele não trabalhou. Aí o resultado na eleição foi essa agora. Teve um resultado inferior ao trabalho do Vela. Outro candidato a deputado estadual que é da nossa cidade, o Dr. Fernando Oliveira, pelo PSD, teve 3.941 votos. Eu já julgo que ele foi bem, porque demorou para sair, a gente até várias vezes cobrava, saiu em cima da hora, pegou a sobra. Pegou a sobra. Ele não pegou as pessoas que estavam os melhores à disposição, ele pegou a sobra. Ele ficou com a sobra. E aí o que acontece? Gastou bastante? Gastou. Lógico que gastou dinheiro. Mas é um número que pode mostrar que ele tem força. Hoje, se fosse para vereador, poderia falar que estava eleito. Eu acho difícil, Zé, pelo seguinte, o Dr. Fernando ele foi candidato a vereador em 2020. Sim. E teve 600 votos. A gente sabe que a eleição para deputado, para vereador é muito diferente. Alguns cientistas políticos, algumas pessoas que escrevem sobre política, falam que o eleitor para o candidato para a eleição de vereador, ele conhece, em média, 8 candidatos. 8. Para ele escolher entre 8 é muito difícil, porque é o cara da família, é um parente que é candidato, um primo, um tio, um sobrinho, alguém próximo da família, é alguém do trabalho, é alguém do bairro, é alguém da igreja, entendeu? Então você pega alguém vários setores, alguém do esporte. A briga é maior. A briga é muito maior, Zé, é muito maior. Aí o cara sai para deputado, tem 1.000 votos, 2.000 votos, e para vereador ele não consegue repetir a mesma votação. Você pega o Vela para
Para vereador teve 3 mil votos. Para deputado ele teve 13 mil, 10 mil a mais, né? Então, e o Vela já tinha saído a deputado, se não me engano, no anterior. Na última, né? Acho que ele fez 8 mil, se não me engano, alguma coisa assim. Aqui em Pinda foi 5 mil e poucos votos. Então. E aí teve 3 mil votos. Então, ele não consegue, se o Vela sair de novo a vereador, não consegue repetir 13 mil votos. Né? Acredito eu que não repita justamente por esse campo de candidatos que acaba aumentando muito. O doutor Fernando, 3.900, é uma votação expressiva. Mas para quem teve um comitê na avenida principal da cidade, com vários carros, com várias pessoas trabalhando, com bandeira, com apoio do candidato a deputado federal, com a estrutura que ele fez, é uma votação razoável. E aí, se você comparar, por isso que eu falo, né? Se a gente comparar com outra coisa, fica mais fácil a gente concluir algo. Se você comparar, por exemplo, com a professora Érica Cândido, que é do PSOL, que fez uma campanha Foi bonita. terceira colocada? Na verdade, ela ficou primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ela perdeu o Corte Júnior aqui em Pinda. Não, digo para os candidatos da nossa terra. Da nossa terra, terceiro colocado. Tá bom. Foi Vela com 13 mil, Dr. Fernando com 3.900 e a Érica Cândido com 2.020. Ela teve, por exemplo, 13 votos a menos que o Corte Júnior, que foi prefeito 2 vezes Taubaté, que aqui também tinha um monte de gente trabalhando para ele e tal. A Érica foi bem. Então, assim, a Érica, para mim, saiu muito mais vitoriosa nesse cenário como um todo, né? Porém, é do partido PSOL, que na última, por exemplo, se não me engano, fez 700, 800 mil votos o colegiado, né? A somatória toda, né? Se não me engano, se eu não estiver errado. Então, sim, teve uma votação muito expressiva, mas ela já vinha possivelmente de uma candidatura de 2020 que ela acabou não saindo candidata em 2020. A vereadora, né, estava na coligação lá do Rafael Goff, não saiu candidata lá por questões pessoais, faz um trabalho com os servidores públicos, com a comunidade surda, né, tem um trabalho social muito forte dentro dos servidores, na educação. Então é uma pessoa que está aí na política já há muito tempo, né? Então ela, eu acho que com a estrutura que ela teve do partido, contando por questões voluntárias, ter uma votação, né, de certa forma próxima ali do Dr. Fernando, para mim ela sai muito mais vitoriosa do que ele. É uma né? vitória para ela. Né? Se isso vai agregar para ela em 24 um cargo de vice-prefeita, candidata a vice, ou até mesmo de vereadora, é um nome que tem muita chance. É um nome que tem muita chance, né? Tem que respeitar, né? Depois dela, por exemplo, vem a Marta Costa, que é do PSD, teve 1980. Aí o Fábio Duarte, que o nome dele na urna foi Fábio Duarte do Povo, porque já existia um Fábio Duarte candidato, né? O Fábio Duarte, que é do Araretama, teve nessa 1.469 votos. Caiu a votação dele, né? Eu não a lembro. última foi 1.600. Eu não lembro quanto foi. Mas ele teve uma votação para vereador próxima disso. Então, ele mantém os seus eleitores. Que manteve os seus eleitores. Possivelmente, para vereador, ele repita essa votação. Tanto que se ele não estivesse no Podemos, de repente, se ele tivesse em outro partido, ele estava eleito. Né? Se ele tivesse no PSD, por exemplo, ele estava eleito. No PSC, o PSC fez uma cadeira, porém o Vieira não assumiu porque não fez a cláusula de barreira, não fez 10%, senão o PSC teria uma cadeira lá. Né? Se ele tivesse no PSD, ele estava eleito. Se ele tivesse no PSC, ele estava eleito. Né? Depois do Fábio Duarte, Tenente Coimbra, que é de fora, Eduardo Suplicy, Sérgio Vitor, do Partido Novo, que é de Taubaté, teve 1.251, não foi reeleito. O Novo fez apenas uma cadeira, eram 3 deputados estaduais. Rui Alves, Letícia Guiar, Carlos Abranches, Gil Diniz. Aí o Márcio da Farmácia, do Podemos, que fez um trabalho forte em Pinda com os vereadores, teve 1.055, não foi reeleito. Aí depois vem o doutor Vamos parar nesse Márcio da Farmácia, que o Márcio da Farmácia tinha aí 2 vereadores apoiando, que era o Renato Cebola e o Rogerinho
lá do Santa Cecília. Esses dois eu não lembro candidatos. se o apoio foi tão efetivo assim, né? Sim, foi. Esses dois assumiram a campanha, então eu acredito também que os dois saíram Votação fraca. Muito fraca essa votação. Hein? Mas se você pegar, por exemplo, o Rogério Ramos, eu recebi uma vez uma visita do assessor do deputado Roberto de Lucena, que é presidente, não sei se é isso a denominação, da Igreja Brasil para Cristo. Ele era deputado, não foi reeleito, e ele tinha enviado uma emenda para a Pinda de R$500 mil. Ele já tinha enviado. Aí o Rogério Ramos fez uma postagem junto com o assessor, dizendo que ele tinha pleiteado a emenda. O deputado já tinha mandado, ó, pra você ver como que é a enganação do eleitor, entendeu? O assessor teve lá no meu escritório apresentando, ó, Roberto de Lucena, precisa de um trabalho aqui em Pinda, tal. Eu falei, o que ele já fez por Pinda? Não, ele já mandou a emenda de R$500 mil para Santa Casa. Então eu já sabia que essa emenda estava vindo. Aí depois ele vai lá e publica falando que ele que pediu emenda. Ó, pra você ver, quer enganar a população, engana, porque ele fala para os eleitores dele e às vezes os eleitores dele não estão assistindo isso daqui, não estão acompanhando, você entendeu? Então acaba enganando, entendeu? Aí o cara tentou namorar aqui, tentou namorar ali, tal, e fechou com o Márcio. Aí não apoia nenhum nem outro, né? Reza para dois santos, né? Aí o que aconteceu? O Márcio da Farmácia não se reelegeu. Não se reelegeu. Depois do Márcio, Major Meca, né, na sequência aqui em Pinda. Depois, Dr. Domingos Galé, PSDB, 927 votos. É de Moreira César. Né? Dr. Domingos Galé estava pelo PSDB aqui em Pinda. Galé é aquele da prefeitura? Não, ele inclusive foi candidato junto comigo na OAB. Ele foi candidato tesoureiro na nossa chapa. Não é o Galé da prefeitura? Não. O Dr. Domingos, ele foi candidato a vereador na chapa do Rafael Goff. Eu não me recordo agora de cabeça a votação que ele teve, mas fez uma campanha com bastante dificuldade, porque a gente sabe, né, os partidos acabam mandando fundo eleitoral, a princípio para quem tem uma chance maior de ser eleito. E aí o vereador que não tem tanta chance acaba ficando sem receber ou recebe muito pouco. Muito pouco. Né? Felizmente foi muito pouco investimento. E aí não consegue fazer um trabalho, porque se a gente olhar o nosso sistema eleitoral, sem querer ficar, né, falando muito, você tem a criação do fundão, que é um absurdo de dinheiro, né, que foi aumentado no último projeto que eles enviaram para o Congresso. 6 bilhões. Para evitar que os políticos, vamos falar o português claro, se corrompam, se vendam para empresas, né? Então, antigamente, o empresário vinha e investia no político para depois ter um benefício de alguma coisa que favorecia o setor, a categoria daquele empresário. E aí cria-se o fundão para que seja um dinheiro público utilizado para que o político tenha tranquilidade de fazer campanha. Mas está aqui o candidato Fernando Barbosa, que tranquilidade você tem? Nenhuma. Você sai, sola do sapato, saliva, suor e não vê nada de fundão, não vê nada de dinheiro. Não vê um centavo. E depois o candidato sai para a rua com o quê? Com os recursos próprios, difícil lutar contra essa grande equipe, igual tipo prefeitura toda. Como é que você vai conseguir atingir um número de votos suficiente para... Exatamente. Aí você vê Dr. Domingos Galé sai vitorioso, porque tem uma votação próxima de 1.000 votos, com uma campanha, ele, a esposa dele, os filhos dele, fazer uma campanha boca a boca, né? Ali devagarzinho, sem equipe, sem estrutura e tal. É muito difícil. Se fortaleceu para 2024. Vereador. Exatamente. Depois vem Tomé Abduch, não conheço, não sei de onde que foi eleito, republicanos. Dr. Elton, que eu acho que é o de São José, pelo PSC, 740 votos. Bruno Zambelli eleito, Capitão Conte Lopes, reeleito. Carlos Gianazzi do PSOL, reeleito, 658 votos. Né? E a gente tinha uma candidata do PSOL aqui, e ainda assim ele teve muito voto, 658. Depois vem o Fernando Barbosa, 656 votos. Bom, também sem recurso nenhum. Exatamente, uma campanha que você saía durante o dia, você viu o Fernando fazendo campanha ali,
né, com um amigo, com um colaborador, com um voluntário e tal, sem recurso, com dificuldade. O Fernando, eu não lembro se saiu vereador na outra, saiu, né? Já vinha já de uma campanha e tal. Cresceu nessa eleição, né? Exatamente. Cresceu. Sai fortalecido para uma campanha de novo de 2024. Apesar de que a gente que, né, vai vendo a política, a gente acaba ficando cansado, né? Porque você vê o trabalho que você faz, aí vem um forasteiro, um cara de fora, às vezes o cara nem faz campanha aqui, Zé. Ele nem passou, o eleitor votou porque achou o papel. Porque Teve voto em venda? E aí, nós vamos chegar nele lá, depois. Pelo amor de Deus, cara. Teve voto. Eu acredito... Até o Kid de Bengala teve voto aqui em venda. Pode ser que teve, viu? Eu acredito que depois disso, a gente não tem mais... Até um Duzinho, também de Pinda, 358 votos. Sem dinheiro também. Isso que eu ia falar. Recebi alguns vídeos dele, né? Mas teve mais voto aí, Capitão Telhada, Valéria Bolsonaro, né? Mas era uma campanha bem tranquila. Modesta, né? Bem modesta. É uma campanha pé no chão mesmo, falando com as pessoas, dependendo dos amigos para estar levando seus nomes. Exatamente. Aí eu não estou aqui correndo a lista, não identifico mais ninguém de Pinda. Eu acho que seriam só esses, né? E o professor Oswaldo? Aí esses eram os estaduais, né? É. Vamos já falar do federal. Aí a gente já fala dos federais, porque federal mesmo aqui em Pinda foi menos, né, Zé? 2 foi o Luiz Rosas e o professor Oswaldo, né? Não sei que apareceu mais um, mas acredito que são esses. O doutor está fazendo a consulta aqui, já está chegando já os números aí. Deputados federais. Enquanto o doutor está na consulta aí, eu já quero avisar os nossos internautas que a partir do próximo programa a gente já começa a colocar os desenhinhos aqui dos futuros. Já vai ter já? Os futuros candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. Então, quem tem ideia aí, mande. Nós sabemos, nós temos aí um grande número de pessoas falando que querem ser candidatos. Ricardo Perino, Nilson, o Vitão, Vela, Dr. Fernando de Oliveira, quem mais? Roderley Mioto, nós vamos colocar desenho em todo mundo, vai aparecer todo mundo. Nós vamos ver com o diretor que nós vamos colocar até voz na criançada falando. Lá na Câmara, além do Vela, Norberto. O Norberto também pleiteia. O Norbertinho. Será que vota o Nhoninho? Ficou bravo você, né? Não ficou, é meu amigo. Vamos lá, ó. Deputado federal. Mais votado aqui em Pina, Márcio Alvino, né, que era a dupla formada junto com o André do Prado. 9.000 votos. 7.500. Foi pouco. 7.500. Padre Afonso Lobato, 6.679. Vai ter a fotinha, vai ter o desenho do padre também, porque o padre é possível candidato a prefeito aqui, né? E, inclusive com apoio de Israel, porque o Piorino não está deslanchando, né? Segundo estou sabendo, o padre Afonso é o preferido. E aí você vê uma sequência de 3 candidatos do PL. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Ricardo Salles. Que eu desconheço qualquer trabalho efetivo que tenha feito na cidade. Eduardo Bolsonaro 3.600, Carla Zambelli 3.500, Ricardo Salles 2.600. Aí Guilherme Boulos, pessoal, 2.287. Bom, uma votação expressiva. Mas fez uma dobrada forte com a Érica e tá com a votação ali. Isso mostra que o pessoal, né, pelo número aqui, vem marcando posição na cidade. Né? Zé, mas o ano passado inteiro que eu participei dos programas aqui com você, eu já falava dessa galera boa do pessoal, né? Você abriu militância, espaço. Né? Tem militância. Exatamente. E é uma voz só. São vários, é uma voz só. Eles falam a mesma coisa, o mesmo pensamento. São lutas, são bandeiras que eles defendem, são causas em comum, né? E aí quando se junta 2 falando, 3, 4, 5,
né, vai mais longe, Fortalece, né? a voz vai mais longe. Então, assim, tem um trabalho muito bom, até pelo presidente que tem, Giovanni, né? É, Então, uma Giovanni presidência Romão. forte do diretório e tal, Bem organizado, bem né? organizado. São poucos que têm aí um trabalho efetivo, não é só no período da eleição, não. Eles trabalham várias datas, estão se reunindo, fazendo evento, protestando, e o resultado só crescer. Só. Tanto que em São Paulo o pessoal está ganhando uma força Aumentou a violenta. bancada, né? Aumentou Disse, a bancada. pelo segundo eu estou sabendo, em todas as faculdades, universidades, o pessoal está dominando. A juventude, está todo mundo tá com o sol na testa. Aí depois do Guilherme Boulos você vê a Ana Goff com 2.175 votos. A campanha que fez, a estrutura que tinha, o apoio do Rafael, apesar dela não ser de Pinda, né? Ela lançou a campanha dela dizendo para votar em gente de Pinda, que ela era de Pinda, ela não é de Pinda, tanto que o Rafael perdeu a eleição, os dois foram embora para São Paulo. O Rafael Goff, meu amigo príncipe, ele saiu enfraquecido nessa eleição. Eu vejo dessa forma também, Zé. Saiu enfraquecido. Eu acredito que o Rafael Goff, se sair aqui em Pinda numa disputa aí, deverá ser a vereança. Eu não acredito ele nem como vice de alguém, muito menos como candidato a prefeito. Mas semana passada, apesar de eu não estar mais aqui no programa efetivamente, eu ainda recebo algumas notícias da Central Geral. A Central Geral é violenta, viu? E aí me disseram já que há reuniões ali entre o Rafael, o atual prefeito, viabilizando uma eventual composição futura para 2024. Mas se juntar Rafael e Piorino não vai fazer nem pro fumo, né? O Piorino tá com um saco de chumbo debaixo da asa que não consegue alçar um voo, né? E o Rafael Goff, com esse número inexpressivo de voto para sua primeira dama, né? Porque ele estaria colocando o nome dela à disposição para dar uma avaliada. Será que eu tenho ainda o apoio na Pindamonhangaba? E demonstrou que não. Então, se a juntar Ricardo Piorino e Rafael, meu amigo, sérios candidato a Mas, José, se a gente pegar, por exemplo, a eleição 2020, que ele foi candidato a prefeito, e o vice dele era o Samuel Bezerra. E aí as esposas, né? A esposa dele filiou no partido Samuel Bezerra, o vice, e a esposa do Samuel Bezerra filiou no partido Rafael, PSDB. Então, eles inverteram. E a Ana era para ter saído candidata a vereadora e acabou não saindo. Não sei por qual motivo. Saiu só a esposa do Samuel Bezerra, se não me engano. Né? Era para ela ter sido testada já nas urnas. É lógico que ninguém passa voto, né, Zé? Eu tenho os meus votos, se eu lançar minha esposa, eu sei que eventualmente ela pode ter mais ou pode ter menos. Sim. E vice-versa, né? Então, eu acho que o Rafael não saiu candidato a deputado pelos compromissos que ele tenha no governo, porque ele teria que se afastar, como fez o Ortiz Júnior. Ele, de repente, não teve essa pretensão de se afastar, ficar sem receber salário e tal. Preferiu lançar a esposa, marcar território, participar do jogo político. E aí eu também vejo que sai enfraquecido. Não é uma votação para o tamanho de campanha que fez, para ter a votação que teve. Até porque se você pegar deputado estadual, que você tinha Fernando Barbosa, que você tinha Érica Cândido, que você tinha Fernando Oliveira, que você tinha Erivelto Vela, você tinha mais candidatos da cidade, enquanto ela concorria com apenas 2, né? Ou 3, se a gente contar o padre, mas teria mais o Luiz Rosa e o Oswaldo, o professor Oswaldo, é uma votação pequena. O tamanho de campanha que ela fez. Sim, mas tinha muita gente trabalhando na campanha dela. Muita gente. Bandeira, e para onde você andava. Não respeitava nem regra eleitoral. Porque tinha bandeira na rotatória. Coisa que não pode. Você atrapalha o trânsito. Sim. Pode causar um acidente. A pessoa desvia o olhar. Então ali na avenida, ali na Senhora do Bom Sucesso, era bandeira para tudo quanto é lado. Não sei se a Justiça Eleitoral vai
punir, vai processar, porque às vezes a pessoa sai candidata e ela tem que ter responsabilidade. Depois vem o processo eleitoral. Às vezes a pessoa já nem imagina mais, já concorreu à eleição, já passou tudo, chega a cartinha lá de justiça eleitoral, porque colocou adesivo num carro errado, vai tomar uma multa lá de 2 mil, de 4 mil reais. Aí tem que fazer defesa, pagar advogado, né? Você ainda sai caro, né? Compromisso, sai caro. Então eu acho que foi uma campanha muito fraca, uma campanha forte e uma votação fraca. O resultado foi muito fraco, né? Então, muito fraco. Enfraqueceu o príncipe para a próxima disputa aí a prefeito. E se entrar de vice de alguém também? Depois dela, Rui Falcão do PT, Paulo Freire da Costa do PL, Capitão Souza do PL, que é daqui de Taubaté. Aí vem o professor Oswaldo, 1.443 votos. Também não vejo como uma votação expressiva, Zé. Para quem já foi vereador por 2 mandatos, né, eu acho que é uma votação que poderia ter sido melhor. Mas o doutor Julião, eu vejo também que ele fez campanha, acho que sem custo nenhum, né? Ele teve um apoio de material, final de semana, assim, sábado eu encontrava na praça e tudo, e ele fez uma dobrada aqui com o Tenente Coimbra, que teve, para deputado estadual, 1.371. Ele já vinha, apesar de estar... Elegeu o Tenente Coimbra? Elegeu. Foi reeleito. Reeleito. Já era deputado. Então, sim, ele teve uma votação próximo da do Tenente Coimbra, ou seja, provavelmente foi a votação que ele deu para o Tenente Coimbra. Apesar dele estar no PTB, que tinha o Padre Kelmo, né, se não me engano, era do PTB, né? Era do PTB. Ele apoiava o Bolsonaro, todo o material dele era do Bolsonaro. Então era para ter uma votação um pouquinho mais expressiva, tendo em vista que para presidente, né, o Bolsonaro teve uma votação maior aqui em Pinda. Tanto que fez a maior bancada do PL em Pinda. Os deputados mais votados foram do PL. Depois do professor Oswaldo, Marco Bertaioli, 1.411 votos. Não, foi bom também. Foi uma boa votação. Foi apoiado última, pelo doutor Fernando. Mas não foi tão boa, porque, por exemplo, na última, ele não tinha um candidato próprio na cidade e teve 800 e poucos votos. Então não aumentou tanto a votação dele. Você entendeu? Até porque no começo da campanha do Dr. Fernando você não via nada do Marco Bertaioli. Né? Era só o Dr. Fernando. Na reta final que ele encaixou o deputado federal e deu a alavancada. Depois Milton Vieira, do Republicanos, Wagner Balieiro, delegado Bruno Lima, Celso Russomano, Lorene de Taubaté, 1.135, não foi eleita. Maurício Neves, do PP, 985. Candidato do Norbertinho. Candidato do Norberto. E tinha mais gente trabalhando para ele. O Jorge do Pazinho, por exemplo, estava trabalhando para o Maurício Neves. O Jorge do Pazinho realmente estava fazendo uma campanha. O Maurício, forte. Aí, Kim Cataguiri, 946, nunca andou na cidade. Tem uma votação próxima que um vereador está apoiando, que tem um líder lá de Moreira apoiando. Né? Você vê, o cara nunca passou pela cidade, o cara tem uma votação dessa. Ter voto, né? Aí Marina Silva, da Rede, 937, que fez uma dobrada com o Duzinho. Tabata Moral, Pablo Marçal, Paulo Teixeira, Capitão Derrite, Luiz Marinho, Renata Abreu, 691. Renata Abreu foi o Lucas Overney. O Lucas Overney trabalhou com ela. Trabalhou bem. Mas não foi só o Lucas também. A Renata Abreu teve mais gente porque o Podemos, aqui mulher, a Solange do Feital, a Marina Lemes, elas fazem um trabalho muito forte para Renata Abreu. E o Roberto Farid de Sá, que é o coordenador regional, faz um trabalho também para Renata, que é meio que um assessor direto dela aqui na cidade. O Lucas apoiou o Farid de Sá, né? Farid de Sá teve, acho que 200 e poucos votos. Suplente também, né? Eu não lembro, eu acho que primeiro foi suplente. Mas foi bem, foi 365 votos. Aí você pega Pastor Marco Feliciano, 617 votos. O cara nunca passou por aqui. Delegado Palumbo, 609. Delegado da Cunha, 592. Felipe Beccari, Jefferson Campos, Júnior Bozella, 549. Não elegeu o Júnior Bozella. Não elegeu, não. Fábio Teruel, Rosângela Moro,
esposa do Moaconja. Nunca passou, nem sabe onde é Pindamonhangaba. É Nem do estado de São Paulo, não é? do Sul, É tá, brincadeira. 539 votos. Érica Hilton, do PSOL, 524. Sônia Guajajara, não sei a pronúncia correta, do PSOL, que é a indígena, 514. Uma eleição muito, né, bonita. A Érica Hilton, por exemplo, é uma das primeiras trans. Ela é trans e foi eleita deputada, né, do PSOL também. E a Sônia Guajajara, não sei a pronúncia, e o Guilherme Boulos, 3 deputados que tiveram, deputado federal, tiveram uma votação expressiva aqui em Pinda do PSOL. Falando isso, demonstra a força do pessoal, que a juventude está caminhando. Sim. Na eleição 2020, por exemplo, você pega a votação da própria Milena Fondello, teve 500 e poucos votos. Uma pessoa que tem um trabalho social muito grande, de questão de... Agora me fugiu o nome. De doula, que é aquela... Não é acompanhante do parto, né? Mas é aquela pessoa que assessora a gestante e tal. Tem um trabalho muito bonito sobre a questão de defesa da pauta das mulheres. Tem uma votação expressiva, né, para vereadora. Aí Gilberto Nascimento, Alencar Santana do PT, Cezinho de Madureira, 493. Cezinho de Madureira foi eleito? Foi reeleito, PSD. Esse aí é o... Sâmia Bonfim, do PSOL também, 491. Se você somar a votação dos deputados federais aqui, passa de 4 mil. Adrilho Jorge, do PTB, Luiz Felipe de Bragança, Carlos Aratim, do PT, 366, Bruno Ganem. Aí o Luiz Rosa, a votação horrível, 363 votos. Foi pouco, né? O cara foi candidato a prefeito duas vezes. 2018? Não. 2016, 2020. O Luiz Rosa tem um agravante, né? Ele definiu a candidatura aos 44 do segundo tempo, mas poderia ser melhor, né? Zé, mas para isso colocar não seu nome, né? Isso não justifica. Há uma votação horrível, 363 votos, o cara faz isso em, sei lá, em uma semana, 2 semanas de campanha. Né? Uma pessoa que nunca disputou. Foi duas vezes o cara foi candidato 2 vezes prefeito. Teria que ser melhor. Se espera, por exemplo, que ele tenha um grupo desde 2016 que o acompanhasse. Se espera que ele tivesse pelo menos um grupo desde 2020. Em 2016 eu concorri junto com ele, eu estava vice dele. A gente teve 3 mil e poucos votos. Uma eleição que a gente já via polarizado entre Israel e Vitor, a Miriam em terceiro e nós em quarto. Teve 3 mil e poucos votos. Em 2020, que o vice dele foi o João Ribeiro até os 40 minutos do segundo tempo, depois acabou substituindo pela Maria Rita, ele caiu para 1.700 votos. Aí ele teve para deputado 363. Se ele tiver 30 pessoas que o apoiam, cada uma 10 dá 360. Entendeu? Eu acho que é uma votação muito, que não o gabarita para ser candidato a prefeito de novo. Agora, para ser candidato a vereador, ele vai ter que encontrar um grupo muito bom, né? E trabalhar bastante. Se ele definir que ele vai ser candidato, ele tem que correr atrás. Se você pegar, por exemplo, ele teve quase a mesma votação, ele teve a mesma votação que a Poliana Gama, 363. A Poliana Gama nem campanha que fez, pelo menos eu não vi. E ele teve um pouquinho mais de voto que o Tiririca, 354 votos. Tiririca teve 354. Olha só. E ele teve nem passou em 363. E o Tiririco legal é que ele cai a votação dele, né? A primeira vez que ele saiu, mais de 1 milhão e tal, depois foi caindo. Dessa vez ele foi reeleito, assim... Na casca. Ele foi o último, né? Eu acho que foi. Eu vou falar aqui. Foi o último. O Daniel José, que era de Bragança, do Podemos, 335, e que o assessor dele era o Rodrigo Godoy, que é o presidente do Podemos, aqui estava fazendo um trabalho forte, pô. Daniel José e o Gabriel Pinelli. Não. Ele era deputado do Novo, saiu do Novo, indo para o Podemos, naquela onda do Sérgio Moro. O Sérgio Moro iria ser candidato a presidente e tal, acabou declinando, não levou adiante, e o Daniel José já tinha saído. A exemplo do próprio Padre Afonso, né, que era do PV e foi para o Podemos para poder disputar a eleição. Aí depois, eu acho que já não tem mais ninguém de Pinda aqui mesmo, que seria só
Os Só dois. os dois candidatos. Só os dois candidatos. Mas você vê, ó, Samuel Moreira, que eu ajudei um pouco a fazer um trabalho para ele e tudo. Ele teve votação 225, próximo do Luiz. O Samuel Moreira não foi prefeito da cidade, não foi candidato a prefeito da cidade. Abdala E tem uma votação, você entendeu? Abdala que sempre ajuda ele. Né? Quem, o Samuel Moreira? É. Não sei. Abdala Pelo menos sempre... nessa não viu a Abdala pela rua, mas sempre tem uma ligação forte com o Samuel. O Ricardo Galvão, que tem família aqui, né, em Pinda, a Daniela, Galvão teve 190, eu acho que não é ninguém. Fernando Capê, 151. Fernando Capês também não se elegeu. Não se elegeu. Gastando o dinheiro que gastou. Gastou muito, hein? Pelo amor de Deus. Ô Zé, quem que você tinha perguntado mesmo? Tiririca, né? Vamos ver sem a cidade aqui, deputado federal. Tiririca foi reeleito, ele foi o último do PL. O filho do Bolsonaro tomou o número dele, o 22, né? Aí agora ele pegou um outro número, mas se elegeu. Por partido, no PL, a mais votada foi a Carla Zambelli, né? 946.244. Segundo, Eduardo Bolsonaro. Ricardo Salles, Capitão Derrite, Pastor Marco Feliciano, Rosana Vale, Marcio Alvino, Capitão Augusto, Paulo Freire da Costa, Jefferson Campos, Maria Fez, Miguel Lombardi, Mota Luiz Felipe de Bragança, Antônio Carlos Rodrigues, Delegado Paulo Belinski e Tiririca, o último com 71.754. Graças a Deus a votação dele caiu, porque assim, é vergonhoso, na minha opinião, Zé, o cara ser eleito falando, vota em mim, que você sabe o que o deputado faz, você não sabe, vota em mim que depois eu te conto, né? Brincadeira, né? Não, é um negócio assim, horroroso o cara falar um negócio desse e ainda ter eleitor para isso, né? Agora você tinha falado, só para encerrar, você falou do Kid Bengala, eu não lembro qual partido que ele era, União. Acho que era União Brasil, né? 44. Eu vou ver aqui a votação dele, só pra gente... O nosso futuro apresentador está até desmaiado aqui, dormindo. Ó, ele teve no total, né? Em Pinda eu não vi a votação dele, não. Mas ele teve 10.312 votos. 10.312 votos? 10.312. Tá bom, né? Não, tá bom, né? Tá bom. Pra quem prometeu meter o pau aí nos políticos e tal. Que seja nos políticos. Fora. Aí você pega o Fernando Capês, teve 40 mil votos. Pra quem já foi eleito com 300 mil votos. Caiu, né? Olha pra você ver a queda de votação. José Serra ficou de fora. Vários políticos de peso, que você via, os famosos ficaram fora. Essa eleição aconteceu para esses deputados o mesmo que aconteceu para os vereadores aqui em Pinda na última eleição, que todo mundo achava que ia arrebentar e no fim foi só caindo o número dele e houve uma renovação grande. Pena que não houve uma renovação tão grande na Assembleia e na Câmara Federal como aconteceu dos vereadores aqui. Mas assim, o que eu vejo, Zé, é que a maior parte dos candidatos que foram eleitos são candidatos mais de redes sociais. Por exemplo, esse Paulo Belinski, ele é um delegado de polícia que tem uma barba desse tamanho, que sempre está com arma, sabe? Teve até uma notícia uma vez que a mulher dele morreu, se não me engano, e aí estavam acusando ele que teria matado ela, mas na verdade ela atirou nele e depois se matou. Uma investigação uma história muito doida, assim. Mas é um cara desse que acaba sendo eleito, que se apresenta para o eleitorado como o cara que vai brigar, como o cara que vai isso, o cara que vai aquilo, né? A truculência que está na moda hoje, né? Até pela postura do presidente, né? Que seria a maior expressão política do país, né? Esse Bolsonaro é truculência, maltrata todo mundo, xinga as mulheres, esse é o retrato do Brasil. E aí, Zé, só para finalizar, vamos ver como que fica depois do segundo turno. Porque, eventualmente, o Haddad sendo eleito ou o Tarcísio sendo eleito, sempre existe aquela possibilidade de que algum deputado seja chamado para ser secretário.
que são as negociações que Sim, os partidos faz parte, fazem. né? É, Faz que os parte. partidos E fazem. aí vê quem sobe, né? Quem sobe. Então, Eu- de repente, numa suplência aí, a gente pode ter, eventualmente, o Ortiz Júnior assumindo uma cadeira, se algum deputado eleito pelo PSDB vier a ser secretário, tanto do Estado como de alguma outra cidade, né? Às vezes o deputado é eleito e ele renuncia ou ele vai para o município fazer uma possível candidatura para prefeito. Então, Eu existe esse jogo de acredito cadeira. que ele vai assumir, porque eu não vejo outro desenho da segundo turno que não seja o Lula eleito e o Tarcísio eleito. Eu vejo os dois eleitos. Não sou mãe de Eu Ná, acho, não sou mãe de Ná, mas pelo andar da carruagem, né? No nosso estado de São Paulo aqui, o interior é muito forte e o interior não gosta do PT. Então, eu acredito na vitória do Tarcísio, até por esse desenho, e também na vitória do Lula para presidente do Brasil, porque eu sou desse pensamento, doutor Juliano. Quem votou no Lula não vai votar no Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro, eu falo Bolsonaro, né? Não vai votar no Lula. é a mesma coisa no Estado. A Né? mesma coisa no Quem vota Estado. no Haddad talvez não vai mudar o voto. Não vai né? mudar o voto. E agora o Rodrigo dizendo que Isso, apoiaria o Tarcísio. eu ia chegar nisso aí. Então, o cenário nacional. Quem são os votos que vão migrar para este ou para aquele? São os votos da Simone e os votos do Ciro. E todo mundo sabe que não existe unanimidade. Não existe unanimidade. Então, se o Ciro declarar e a Simone declarar que vai... O Ciro já declarou. que vai apoiar o Bolsonaro? O Ciro já declarou que ele acompanha No partido. a decisão do partido que é apoiar o Lula. Ele fez um vídeo, sem citar o nome do Lula, mas ele fez um vídeo dizendo que ele acompanha a decisão do partido, que é apoiar o Lula. O Ciro teve 3 milhões e 3 milhões. Então, o Lula, para ele ganhar a eleição, ele precisa de 1.600.000 votos. Certo? Vai transferir todos os votos para o Lula? Não vai. Uma boa parte dessa vai também para o Bolsonaro. Assim como também o da Simone, não vai, se ela declarar apoio ao Bolsonaro, a gente sabe que não é unanimidade. Mas eu acho que ela não declara. Eu também acredito que não. A postura dela é combativa, até por conta da CPI da Covid. Eu também acredito que não. E debate, tudo, ela sempre foi muito incisiva contra o Bolsonaro. Então, a nível nacional, eu acredito na vitória no segundo turno do Lula. Tudo indica. Agora, a nível estadual, pelo desenho, pelo mapa político, capital e interior, o Haddad pode até ganhar na capital, mas no interior ele não ganha, que os votos do interior Rodrigo migra todo para o Tarcísio. Então, eu acredito no próximo ano aí, um governo paulista na mão do Carioca. PL, na mão do Carioca, e o Brasil na mão do PT, que é do Lula. Assim, a diferença do Tarcísio para o Haddad foi mais ou menos de 1,5 milhão, né? Não é uma diferença tão grande quanto a do Lula pro Bolsonaro. Mas o peso aí da votação do Rodrigo Garcia foi 4.296.000 e a própria declaração do Tarcísio logo depois do resultado, no sentido de que iria se reunir com os prefeitos. E os prefeitos estavam, em sua grande maioria, com o Rodrigo, né? Por conta do trabalho que ele fez. O Rodrigo assumiu o governo do estado de São Paulo e soltou verbo para tudo quanto é prefeito, né? Equipou vários municípios, mandou ambulância, carro, isso, aquilo, dinheiro para asfalto. Foi uma campanha bem forte, né? Verdade. Eu acho que o apoio dele vai ser decisivo. Não, vai ser decisivo. Eu tenho certeza que, embora eu não goste da linhagem do time do Bolsonaro, mas é real, não podemos ir contra a força deles aqui no estado de São Paulo para o governo. Então, o governo do estado de São Paulo. Então, esse é o desenho que vem aí para o futuro próximo aí, né? Agora,
o que eu quero dizer aos nossos amigos internautas, os nossos amigos que estão sempre acompanhando, sempre assistindo, procurando saber tudo que rola nos bastidores da política, que semana que vem nós voltaremos com os desenhinhos dos prefeituráveis aqui de Pindamonhangaba e também começar a mostrar a realidade dos fatos. Vamos fazer umas filmagens aí, né? Que tem secretário que está legislando em causa própria. O cara vai morar num bairro, a estrada dele ficou tapete. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Meu cunhado era da Fazenda Amarela, era dos Canutos, né? A estrada era horrível, só buraco. Eu sempre estava lá visitando meus amigos, o Luizinho, que é primo do meu cunhado, que é morador, Luizinho Bozó, que é morador lá da Fazenda Amarela, era só buraco. Aí tem um funcionário da prefeitura que cuida da área rural. Eu vou falar não, aqui não tem esse negócio não. É o Tiago Magrão. Vai lá para ver a estrada agora. Ele está morando lá, né? Adquiriu, comprou uma área lá, na Fazenda Amarela. Eu vou falar para você, tá um tapete a estrada lá. Isso é legislar em causa própria. Não é certo? Então, tudo isso eu vou mostrar. Conforme também mostrei e falei daquela questão lá do Ribeirão Grande, lá da iluminação, né? Só chegou lá depois que o filho de Israel foi para lá, né? Então são coisas que eu vou estar começando a mostrar agora. Vou mostrar a maior obra do Israel. A maior obra dele, sabe qual que é? Qual que é? Aquele elefante branco lá em Moreira César. Vou filmar o elefante branco de Moreira César. Mas vou não trazer tá chegando aqui. ônibus lá? Oi? Não tá chegando ônibus lá? Mas chegar na onde, doutor? Não tem nem como chegar. Não tem quem queira administrar aquilo lá. Não tem um filho de Deus que queira falar, eu quero administrar essa rodoviária. Doutor, quando foi feito o projeto para construir, se fizeram o embrião desta rodoviária de Moreira César, foi feito um estudo. Contrataram uma empresa para fazer o estudo. Fizeram o estudo e no estudo já falava, não tem condições de fazer uma rodoviária em Moreira. Não tem público e não tem pessoas para administrar. Cara, o distrito é grande, doutor. Vai ter ônibus pegando gente lá no Mantiqueira trazendo para a rodoviária? Vai ter ônibus pegando lá no Pazim, na Vila São João, trazendo para a rodoviária de graça? Não tem. Então, o que iria acontecer? É ficar um elefante branco lá parado, fechado, como está hoje. Se a administração pública não colocar funcionário público para cuidar daquilo ali, vai ficar fechado o resto da vida. Mesma coisa vai acontecer com o cemitério. Cadê o cemitério? E isso é algo que durante a campanha de 2020 ele já falava, né? A cada dia uma nova cidade. Que cidade nova é essa? Assim também vai ser a rodoviária da beira da Dutra. Vai ser a rodoviária da beira da Dutra. Mais um elefante branco. Eu conversando, agora eu vou falar, não adianta, eu não vou segurar, a língua não consegue. Eu conversando com 2 ex-prefeitos, agora esses dias lá na praça lá, na muvuca da eleição. Chesco e João Bolso Nogueira. O que os dois estavam, a análise dos dois. Né? O doutor Israel é um prefeito de maquiagem. Né? É um prefeito de maquiagem. Porque ele dá aquela maquiada nas avenidas, nas grandes avenidas, que é uma maquiagem, né, doutor? Sim. E aí, ele também fica conhecido no meio como prefeito de obras pequenas. Que obra que o doutor Israel fez para a população da nossa cidade? Uma obra de importância, de vulto. Conta pra gente aí, doutor. Eu desconheço, Zé, porque assim, o que ele tem feito sempre é por doação, dinheiro dos outros, nunca assume que é a prefeitura, que é alguma negociação. Mas não tem nenhuma Não tem. palavra. Tipo assim, tem um portal
Portal. Pensou o Ricardo Pereira colocar na sua campanha que o portal é uma obra? No portal tem aquele mirante, aí tem a praça agora do quartel, tem a praça 7 de setembro. Bom, obra, eu não vejo assim, né? É o prefeito de obras pequenas. Teve algumas inaugurações que ele fez, mas assim, não vejo nada de relevante, não. E o que seria de relevante, como creche no Araretama, está lá parada 50 anos lá, a obra lá. No Mantiqueira está parado. Centro Comunitário Boas Campinas parado. Tudo parado. E você não vê, por exemplo, nenhuma postura dos vereadores nesse sentido, nenhuma cobrança. Né? Ah, mas é o time do amém, né? O come na mão do homem. É o time do amém. A maioria lá é o time do amém. Se você perguntar, não, ele está fazendo sim. Está planejando o fim da obra. Então, é isso que vem pela frente aí. E daqui para frente nós vamos estar mostrando, pessoal. Nós vamos mostrar tudo. E tem coisas do pronto-socorro para mostrar, viu? Tem coisas do pronto-socorro que a população não sabe que nós vamos mostrar. Tem coisas que nós vamos estar mostrando aí. Agora, doutor, a novidade é que tem um vereador namorando, um deputado aí, rapaz. Tem coisa aí. Essa eu não sabia não, Zé. Nós vamos estar falando aí, viu? Marlon, I love you. Não tem nada contra não, mas... Tá bom, seja feliz. Com certeza. Amor, I love you. Diz que abraça, não é solteiro, não tem problema. Diz que abraça e beija e fala que ama. Não é solteiro, não tem problema. Depois nós vamos falar sobre isso. Ei, Fernando Barbosa, tá dando risada aqui. Esse passarinho fofoqueiro não é fácil, não. Fernando Barbosa está aqui prestigiando a gente, veio aqui, nós vamos estar batendo um papo aí sobre o novo programa do nosso amigo Cowboy Alex. Como é que é o nome do programa, Fernando Barbosa? Como é que é o nome do programa? Cowboy Alex. Gente da nossa terra. Bom, muito bom. Vem aí. Ô, doutor, e aí, mais alguma coisa sobre a avaliação? Quer falar? Pode falar, doutor, que não precisa esquentar a cabeça, não. Não, nunca tive essa preocupação, sempre falei o que eu penso. Vai começar a esquentar o programa outra vez. Zé, lembro do ano passado, a gente falando aqui do vereador aqui, daqui a pouco o vereador aparece, lembra? Apareceu aqui e tal. Quero falar, não, eu quero falar. Você falou, não vai falar agora não. Vou falar semana que vem, você vai falar o programa inteiro. Fala, vem aqui. Nunca mais veio, Zé. Ficou com medo de eu fazer pergunta. Falou pro sinal, vou lá, o Julielto vai fazer pergunta. O cara tem coragem de encarar. Foi reeleito aquele deputado que ele pediu emenda, não? Que morreu? Eu até pensei. Ele pediu emenda para todos os deputados eleitos, né? E aí mandou até para quem tinha morrido, né? É natural, normal, tá chegando, é novo, não pesquisou. Mas esse não foi reeleito. É o desejo de ajudar, de aparecer. Então, de experiência, né, doutor? Então, mas faz parte. Poderia ter vindo aqui, pessoal, vocês desculpem. Você podia contar aí também, não sei se você vai fazer intervalo, vai falar outro bloco aí, né, que eu já vou embora daqui a pouco. Você podia contar aí da briga que tá tendo lá, né? Ele tá meio brigado, né? Tá, não, doutor. Não, a central não chegou aqui ainda, não. Tá meio brigado. Acho que é isso que estão ligando aqui. Deve ser. Estão brigados? Te atualizar aí. Tá brigado com quem? Tá meio brigado lá com outro vereador lá. Acho que o rapaz fez ele chorar, não sei. Que isso? Olha, eu tô sabendo que na Câmara Municipal, o senhor começa, o senhor puxa da minha boca, né? Fica, esse doutor Julião não é moda. Eu tô sabendo que o Magrão peitou todo mundo lá e falou, pode fazer a ceia aí, pode fazer. Porque a hora que eu colocar os BO de cada um, aí foi falando, da Regininha eu tenho isso, tenho aquilo, aí a do... Tem foto, né? Tem foto, tem isso, tem aquilo, tem BO de saúde, tem BO do CD, tá cheio de BO. Aí que chegou, Rogerinho Ramos, eu quero que você vote contra mim, porque eu vou colocar isso, colocar isso. Aí começou a pontuar todo mundo, meteu o dedo na mão de todos os vereadores, falou, aqui todo mundo tem um BOzinho, todo mundo tem um rabo, e eu vou segurar no rabinho de vocês. Tem um político aqui de cidade, antigo, bem antigo, que ele fala isso, todo mundo tem rabo, e quem não tem, ele põe. Né? Tem um político aqui em Pinda, famoso, que sempre falou isso aí.
Eu, assim, Zé, eu acho vergonhosa a postura do Magrão, né? Porque realmente ele andou soltando isso, falando que ia denunciar a máfia. Eu acho que ele tinha que denunciar sem ser investigado por uma SEI e segurar até onde conseguiram, né? Ele tinha que ser o primeiro a falar, não, vamos instaurar, pô. Mas tem uma máfia lá então, doutor? Ué, segundo ele tem, né? Aí ele vai ter que esclarecer agora, porque ele falou que vai denunciar, ele tem que denunciar então, tem que falar o que é essa Um colega máfia. meu que falou que tinha o bacalhau lá, né? Sentava, vamos comer o bacalhau. Zé, que o bacalhau é mais caro, né? O café é barato, né? É barato. Diz que tinha lá um... Se não era bacalhau, era truta. Se não era bacalhau, era truta. Não, a truta sempre teve, Sempre né? teve. Sempre teve. Mas diz que o bacalhau é mais caro, né? Ô Zé, o que eu acho assim triste na nossa cidade, e não é só em Pinda também, né? Em outros municípios, é essa troca de favor, sabe? Você vê um aliado, por exemplo, de um vereador que está trabalhando numa terceira dentro da prefeitura, em troca desse apoio, dessa votação, que a prefeitura precisa agilizar tal coisa, né? É triste. Eu lembro na época do meu pai que as 3 vezes que ele foi vereador, as 3 vezes o Vitor era prefeito. E ele brigava muito, ele era muito contundente no que ele falava. E a gente perguntava para ele, falava, pai, mas o senhor não tem medo, assim, o senhor não se preocupa, porque a hora que você pedir para cortar, não é função do vereador, mas o vereador também faz isso. Pedir para cortar uma árvore, trocar uma lâmpada, consertar um buraco na rua e tal, o prefeito não vai deixar, porque você pede, né? Ele falava assim, aí se ele não deixar, aí eu bato mais. Porque o que eu estou pedindo não é para mim, é para a população. O que eu estou pedindo é certo. Se ele não me atender, aí eu bato mais, porque eu estou batendo nele aqui, falando que ele está distribuindo dinheiro, atendendo, pagando conta lá na porta da rádio e tal. Se ele se ele não fizer o que eu quero, que é certo, aí eu bato mais. E hoje você vê os vereadores pensando o contrário. O vereador não bate no prefeito, não fiscaliza, porque quando ele precisa, ele não é atendido. E você vê o Vela reclamando disso, o Norberto reclamando disso, que só não atende ele porque ele é oposição, porque ele não é da base, porque ele é isso, porque é aquilo. Mas você vê, o Israel postar lá que o Rodrigo Garcia era o único capaz de acabar com o PT no estado, tal. Acabou? Não, e você vê o apoio velado que ele dá pro Vela, que o Vela dá para ele. A maior parte das votações na Câmara, o Vela vota favorável, apesar de às vezes usar a tribuna e falar mal do projeto. Ele fala mal do projeto, mas na hora de votar ele vota favorável, né? Então assim, não é oposição. Não, lógico que não. Não é oposição. Eu acho que a oposição ele tem que ver. É bom para a população? Vota a favor. É coisa que vai prejudicar a população? Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas eu sou contra. Eu vou votar contra. Então essa postura que a gente cobra dos vereadores. E o time do Amém não, pode ser ruim, pode ser bom. Amém. Começa com o Cal, né? Começa com o Cal. Mas o Cal vai ter uma grande decepção. Porque a torcida dele era inaugurar aquele cemitério lá em Moreira para ele não sair da porta do cemitério. Não é que ele ia inaugurar o cemitério, não. Mas ele não ia sair da porta do cemitério. Eu acredito que ele comprasse até uma casa do lado da porta do cemitério para enterro já vai junto. Se vacilar, abre até um portão lá dentro do muro do cemitério para não ter muita dor de cabeça. Não vou falar que ele vai morar, senão você vai falar que estou falando que ele vai morrer, né? Então vai morar do lado. Então, ô Julieta, essa é a política da nossa Pindamonhangaba, que a gente quer que melhore, mas pelo que eu vejo, o nosso povo está sofrendo, vai sofrer mais 2 anos. É uma cidade que prioriza pintura e limpeza das grandes avenidas, ao invés de estar preocupado com o nosso sistema viário que está sobrecarregado. Né? Sim. Poderia já ter aberto uma estrada lá da Alcan, ali próximo da GV, desafogando a rotatória do Tenda. Poderia ter aberto ali por dentro do Aras, ali por baixo da rede de alta tensão, ligando a rotatória do Santa Cecília com a rotatória do Campo Alegre ali, que é aquela rotatória ali
foi feito para isso. Muitas pessoas perguntam, mas por que tem essa rotatória? Né? Eu falo, essa rotatória não é igual a ponte do Nordeste, que liga nada a lugar nenhum. Essa rotatória não é para a pessoa ficar rodando igual um peru ali. Seria para ligar aquele ponto da estrada, do anel viário, até a rotatória em frente ao Santa Cecília. Porque aí você desafoga aquele gargalo que é a rotatória do Tenda. Mas Dr. Israel, o Ricardo Piorino, né, o futuro candidato a prefeito, prefere ficar pintando rua. Ao invés de buscar um investimento, jogou tanto asfalto fora agora esses dias aí, nesse período de véspera de eleição, jogou tanto asfalto fora, colocou onde não precisava, poderia ter feito aí essa ligação, desafogava esse trânsito caótico ali no Tenda. Mas é difícil, né, Zé? Porque às vezes a maior parte dos prefeitos, eles não dão início numa obra dessa porque acham que não vai acabar. Mas se não acabar 2 km de asfalto, pelo amor de Deus, né? É muita incompetência. E, meus amigos, não podemos esperar outra coisa de um prefeito incompetente. Então fica complicado a nossa cidade e tantos outros pontos, gargalos que nós temos no trânsito que não se resolve. Também coloca um secretário que não é da área, Fabrício, uma pessoa boa, mas não é um profissional. Mas, José, você está falando da rotatória do Tenda, por exemplo, ela traz reflexo até ali na rotatória ali da Eloy Chaves. É tudo. Tudo. Eloy Chaves ali, 5 horas, 5 e meia da tarde ali, é um trânsito. É por isso que eu estou falando, doutor, precisava desafogar aquilo ali. Né? Agora, eu quero dar parabéns para os agentes de trânsito marronzinho, viu? Que tem trabalhado bastante, tem atendido a população. E injustamente, no dia da eleição, tinha um agente de trânsito prestando um serviço muito bom ali no túnel próximo, no farol do túnel de Mombaça. Houve um acidente, uma moça caiu de moto na avenida e ele rapidamente prestando atendimento, fechou o trânsito e infelizmente a ignorância do povo da nossa cidade, algumas pessoas xingando porque ele fechou ali e a pessoa teria que fazer um deslocamento maior para estar acessando Mombaça ou aquela região ali da Boa Vista, quem passa pelo túnel, Campo Belo. Então eu acho que é uma ignorância. Então eu tenho que defender os marronzinhos, famosos marronzinhos da nossa cidade aí que fizeram um bom trabalho, prestaram um bom trabalho, uma boa assistência. Infelizmente, pena que são mal comandados. Certo, doutor? Mais alguma coisa? É isso. Depois aí do segundo turno a gente volta aí para falar mais um pouco. No dia do possível aí eu dou uma passada aqui para dar uns pitacos aí nos bastidores da política. Tem muita coisa da Câmara para a gente comentar, mas muita coisa. Fica para uma outra oportunidade. E a SEI, só antes de vai dar pizza, né? Eu já anunciei pizza aqui. Vai? Não sei não, Zé. Capaz, né? É capaz. A maioria do amém, né? Então eu acredito. E outra coisa, né? O Magrão tá segurando o rabo de cada um. Tem BO de todo mundo, então não vou votar contra ele. Não é fácil não. Doutor, nós vamos conversar rapidinho, já voltamos ali rapidinho para despedir e avisar aí o Cowboy Alex e o Fernando, vamos começar um programa, eles vêm só dar um boa noite e avisar desse novo programa amanhã, quarta-feira. É um sertanejão aí, bastante importante, é legal. Sucesso aí para todo mundo. Enquanto a gente fala, traz aí umas coisas tristes aí, vem os dois aí só para alegrar o povo. Isso aí. Doutor, muito obrigado, agradeço a sua presença e deu um... Zé, eu que agradeço. Até já para os nossos internautas. Deixar um abraço aí para todo mundo. Acompanhe as redes sociais aí para a gente conversar um pouco sobre política. E como diz o Cowboy Alex, tchau, obrigado. É isso aí, legal. Nós vamos conversar, voltamos já rapidinho para encerrar.
respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que aos poucos está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísica. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. A Aerofísica, mais que uma academia, um estilo de vida. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Bem, de volta nesse nosso segundo bloco, para a gente estar finalizando. Estou recebendo aqui dois amigos, Fernando Barbosa, que não para nunca. Esse é incansável, Fernando Barbosa. Tamo junto, não é fácil, tamo junto. É isso que eu estou falando para você. Tem gente que coloca o nome à disposição por interesse. Tem outros que vêm, colocam seus nomes à disposição aí para a população estar julgando. Mas tem pessoas que têm missão. Qual que é a missão do meu amigo Fernando Barbosa? Sempre está ajudando as pessoas, independente de interesse algum. E hoje ele vem aqui com o nosso amigo Cowboy Alex. Boa noite a todos aí, né? Comunicador da cidade aí, que vem com novidade. E o Fernando Barbosa vai estar anunciando aí. Ô Fernando, boa noite, meu amigo. Boa noite Roberto. Boa noite a todos aí os ouvintes. Estamos firme e fortes, Roberto. É assim que, né, é continuidade. A gente não vem com conversa à toa, né? Conversa vazia. A gente sempre participou de várias coisas na cidade, vamos continuar participando, ajudando a população, ajudando a nossa cidade. Legal. Ô Fernando, o que vem aí pela frente aí? Tô sabendo aí que você, né, você que é do meio sertanejo, tá aí nas cavalgadas. O que vem aí pela frente aí com o Cowboy Alex? Zé Roberto, vemos aí uma programação nova aqui no Vale do BTV, né, na quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira, inaugurando um programa aqui sertanejão, que a gente fala, né, gente da nossa terra. E eu vou deixar o meu amigo Cowboy Alex falar um pouco aqui, que ele vai ser o apresentador, né? Esse é fera, esse que vai comandar o programa, hein? Isso aí, muito boa noite a todos, nosso amigo Zé, né? Obrigado parabéns, bem-vindo. Pela chance aí, obrigado também, Fernando, um grande parceiro da gente de Pindamonhangaba, né? Gente da nossa gente aqui. E o programa Gente da Nossa Terra, nada mais é que um programa voltado ao mundo sertanejo, universitário, ao mundo agro, né? Aos nossos colaboradores aí do Vale do Paraíba. A gente vai estar falando aí sobre fazendas, sobre cavalgadas, sobre festas de peões, rodeio. É um programa voltado ao mundo sertanejo, mas voltado também à juventude aí, né? Da nossa querida Pindamonhangaba, que é um programa pensando em você aí, que está aí, o nosso amigo internauta aí, interagindo com a gente, né? E curtindo uma grande moda sertaneja, um sertanejo universitário. E contamos com a presença de todos. Na próxima quarta-feira, com a presença de César Barbosa, um ícone, né, da música sertaneja aqui da nossa querida Pindamonhangaba e Vale do Paraíba. Cantor, né? Excelente cantor, grande amigo da gente. E vai ter sorteio, tô sabendo aí que vai ter sorteio. Tô sabendo que vai dar até cama aí, pelo amor de Deus. Rações, tem alguns amigos aí, apoiadores de Casa e Rações, né, muitos amigos aí também de depósito de material de construção. Sempre vamos ter um sorteio. Todas as quarta-feiras, o programa das 18h30 às 20 horas, né? E contamos com a presença de todos vocês aí, nossos amigos internautas de Pindamonhangaba, todo o Vale do Paraíba, todo o Brasil e todo o mundo, né? Com certeza, hoje você fala para o mundo, né? Exatamente.
E contamos com a presença de todos a partir de quarta que vem. Então, o programa Gente da Nossa Terra, apresentação minha, Cowboy Alex, do Rancho Mouro Extra. Legal, legal. Olha só, Fernando Barbosa, mais um programa aí para estar trazendo comunicação, alegria, interação para o povo da nossa cidade Pindamonhangaba de maneira especial. Então, quero para finalizar, agradecer os nossos amigos aí, os nossos amigos internautas, as pessoas que sempre estão conosco, ligadinho em tudo que acontece nos bastidores da política da nossa Pindamonhangaba, que fique conosco, prestigie o Cowboy Alex na próxima quarta, não nessa quarta, na próxima quarta-feira, aqui no Vale Ver TV. Você vai gostar, você vai adorar esse programa e tenho certeza, vai ganhar muitos prêmios, vai se divertir e ganhar prêmios, tá certo? Então, desejo uma boa noite a todos, uma bela de uma semana e até semana que vem, se Deus quiser, na próxima terça-feira estaremos aqui às 18 horas em ponto. Com você, Fernando Barbosa. É isso, Roberto. Queria agradecer também você, o Michel, toda a equipe do Vale Ver TV, bastidores da política, o apoio que deu para mim, Fernando Barbosa, nessa campanha que fizemos aí, né? Agradecer a você que confiou, 600 pessoas confiou o voto em mim, Fernando Barbosa, né? São grandes amigos da gente, grande parceiro, sabe o trabalho que a gente tem na nossa cidade. É muito importante. Fico meio chateado porque muitos candidatos de fora tornaram a voltar a buscar voto em Pindamonhangaba, candidatos que nem sequer passaram da cidade, uma votação expressiva. Por outra parte, fico chateado com o cartório eleitoral também, porque muita gente deixou de votar com a falha muito grande do cartório eleitoral, títulos que não estavam cadastrados. Eu tenho um amigo, que é o Luiz Henrique Mecânico, que veio de Varginha para votar, o título dele não estava cadastrado. E ele tem lá, fez biometria, fez tudo certinho. Só que ele printou a tela. Então, já com o Luiz Henrique, muitas pessoas reclamaram, não que ia votar só em mim, mas em outros candidatos, que não conseguiram votar. Então eu fico indignado. País de primeiro mundo não usa em hipótese alguma essa maquininha. Papel. País de primeiro mundo é papel. Não tem como errar. Não demora para votar, não tem dor de cabeça, não tem fraude. E pode contar agora no segundo turno, a fraude é certa. Né? Com certeza. A fraude, de um lado ou do outro, a fraude é certa. E depois não adianta chorar o leite derramado. Hoje, no Brasil inteiro, quantas urnas foram trocadas? Quer dizer, então quem votou naquela urna, como é que ficou? E quantas pessoas não puderam votar porque não estava cadastrada no cartório, mas comprovando. Eu, estou falando para você, porque eu fui votar e aconteceu isso comigo. E eu tive que fiquei 20 minutos para votar e tive que me apresentar para o fiscal como candidato. Como que o meu título não está cadastrado se eu sou candidato? É brincadeira. Aí correram, consegui votar. Mas quantas pessoas têm que voltar para casa? Né? Lá no cursinho, no externato, colocaram 2 sessões lá para voto em trânsito. Estava levando 2 horas para votar. 2 horas. Por que não colocou uma sessão separada do voto em trânsito? Não, enfiou logo ali no cursinho 2 sessões. Então uma falha tremenda aqui em Pindamonhangaba e em outras cidades do Brasil, eu sei que aconteceu também. Mas enfim, nós estamos aí, o trabalho nosso social continua, Zé. Não é esse o meu caso, eu continuo fazendo meu trabalho social, continuo ajudando as pessoas que precisarem. E estamos aí, Deus dando saúde, a gente continua. Muito obrigado a todos vocês. É isso aí. Que nem o Fernando estava dizendo sobre eu voto no Externato São José, no centro de Pinda, né? E eu tive um fato ali também meio estranho. Eu deveria ter chamado na hora um fiscal ali, mas não. Aí sumiu da tela, eu fui e confirmei o meu voto. Na hora, um exemplo, eu votei para deputado, né? Deputado federal, deputado estadual. E na hora que eu fui votar para senador, me aparece lá o meu senador que eu tinha escolhido e apareceu um outro cidadão embaixo. Olhei um homem de terno, um careca. Pô, mas 2 senadores? Então, quer dizer, poderia ter sido uma falha ali. É uma máquina, né? Ela falha. Falha, com certeza. Como pode falhar, como pode ter hackers também ali hackeando. Pode ter acontecido, com certeza. Muitas reclamações em Pindamonhangaba. Muita coisa aconteceu, muita coisa vai acontecer. Gente morta votou. Morta. E tem comprovação, gente morta que estava de mesário e votou. Mas como você morreu 2 anos atrás? Nossa Senhora. E votou, gente foi votar, já tinha sido votado, não deu para entender. Essa é a eleição.
Tá certo? Isso é o Brasil. É o Brasil. Certo, Cowboy Alex? É isso aí. Quarta-feira? Quarta-feira? Como você? Quarta-feira, se Deus quiser, estamos aí das 18h30 às 20 horas com o programa Gente da Nossa Terra. Tamo junto. Tamo Tchau, junto. obrigado. Tchau, obrigado. Aí, galera.